muito bem-vinda ao programa Numeróloga de Excelência, onde eu te ensino a ter confiança na interpretação do mapa numerológico pessoal, de planejamento anual, de relacionamentos, empresarial. E hoje a gente vai falar sobre a numerologia das crianças, né? Para você que é mãe, que é pai, como que você faz a numerologia do seu filho para você entender a personalidade dessa criança e o quanto isso é importante, né? No mundo ideal, a numerologia do nome do bebê é feita antes do nascimento, antes do registro. Você faz o estudo e aí quando você tem o nascimento, né, a data, a combinação do nome, que tem toda a força ancestral, junto com a data de nascimento, que é o presente do universo, né, que traz os dons e talentos. Então, quando o nome combina com a data de nascimento, esse é o melhor presente que os pais podem dar para os seus filhos, né? Então, o nome consciente, você sabe qual é a frequência que aquele nome representa, né? Qual é a personalidade que está ali determinada por esse nome. Lembrando que não existe número bom ou número ruim, existe sempre o livre-arbítrio. Todos os nossos números pessoais, eles têm frequências positivas e negativas, né? E é o nosso livre-arbítrio quem determina as nossas escolhas, né? Mas quando os pais estão lidando ali com o bebê, que ainda nem fala, ou quando começa a falar, você ainda não entende aquele funcionamento, né? A numerologia, ela é um instrumento muito preciso para ajudar os pais na educação dos filhos, para ajudar a entender a personalidade, para ajudar a ter mais harmonia na relação familiar. Boa noite a todas, muito bem-vindas. Então, falando aqui sobre a numerologia das crianças, né, para que vocês entendam a personalidade dos filhos. O que mais acontece quando eu faço a numerologia de uma criança, geralmente a mãe me procura falando assim, nossa, eu tenho um desafio de lidar com o meu filho, né? É uma criança, já ouvi isso com todas as letras, tá? Nossa, o meu mais velho é tão amoroso, tão obediente, agora o mais novo é impossível, né? Ele não obedece, é muito difícil, tudo ele questiona. E a hora que eu vou fazer o mapa numerológico dessa criança, é uma criança com muito 1, que é o número da liderança, do pioneirismo, com muito 8, que já é uma autoridade. Então tá naquele corpinho pitico, né? É uma criança, mas já traz dentro de si uma força, uma autoridade. E essa mãe precisa entender, primeiro, a não comparar, né, os dois filhos, porque lembra que comparação, julgamento, crítica são as maldades que a gente coloca no mundo, né? Então, os pais, quando ficam comparando um filho ao outro, eles estão sendo maldosos aqui, eles estão colocando a sua maldade. Então, a comparação, ela não funciona porque cada ser é único, né? E aqui, eu tenho sobrinhas de 7 meses, né, gêmeas, e você vê como a personalidade é diferente de cada uma, né? E a numerologia traz tanta facilidade para você entender porque uma é muito falante, já tipo, e chora, e grita, e se comunica de todas as formas que ela tem, né? Ela se pronuncia, e a outra é super quietinha. Uma dorme a noite toda, que é mais quietinha, e a outra precisa acordar para comer de madrugada, para ter colo, para ter... Então, assim, são personalidades, né? Nasceram no mesmo dia, e aí você fala, no mapa astral, provavelmente elas têm o mesmo mapa, né? Que a astrologia é a posição dos astros no momento do nascimento, e para a numerologia, pelos nomes serem diferentes, mostra as personalidades diferentes. Por isso que a numerologia é tão precisa. A astrologia é maravilhosa também, tá? Mas nesse caso de gêmeas, a gente vê essa diferença do nome, como é complementar a gente ter o estudo
numerológico ali do bebê para você entender a personalidade daquela criança e você não ficar brava, né? Você não se irritar, porque é lógico que é mais fácil lidar com uma criança que é mais silenciosa, que dorme mais, é mais fácil, né? Eu fui uma criança que dormia das 18 horas, né, às 6 da manhã, tipo, dormia 12 horas à noite, né? Então, o bebê ideal. E a minha irmã, que era mais agitada, era a denominada a terrível, né? E aí, quando você faz o mapa, o meu mapa e o mapa da minha irmã, você vê, minha irmã tem uma personalidade totalmente extrovertida. Ela tem predominância de 5, de 3, que são números muito comunicativos, extrovertidos, né? Voltados para o exterior. E eu tenho números mais introspectivos, o 7, o 9, que são números mais espirituais, de mais sensibilidade, que precisa mais do silêncio. Então, quando você conhece um mapa, você para de comparar, achando que uma tá certa e a outra tá errada, e você entende como cada uma funciona, que um bebê ali, quando ele tá se expressando de todas as formas, é a forma, ele ainda nem fala, né? Então, ele vai se expressar muitas vezes chorando, fazendo o barulho que ele consegue, né? Então, essa é a ideia de vocês entenderem, então, um pouquinho dos números, para que vocês entendam a personalidade dos seus filhos. Sempre o estudo ele precisa ser de forma completa, tá? A gente precisa ter toda a combinação dos 18 números que regem uma personalidade. Eu não consigo fazer isso aqui de forma coletiva. Então, já para dar uma dica para os pais, a gente vai levar em consideração hoje somente o número do dia de nascimento, tá? O dia que a criança nasce já diz muito sobre ela. Mas vamos supor que eu fale para você assim: se o seu filho nasceu no dia 3, ele é uma criança extremamente comunicativa, alegre, sociável, magnética, carismática. Mas se essa criança que nasceu no dia 3, ela tem um número de alma, de aparência, de destino, de lição de vida, números mais introspectivos, essa comunicação do dia, ela não vai ficar tão evidente, entende? Porque se a gente tem 5 números principais, eu vou aqui te descrever o dia de nascimento, ele não traz essa integridade para eu entender a personalidade como um todo. Porque de repente você está chegando aqui agora, você não conhece a numerologia e você vai falar, ok, mas aí você falou que meu filho nasceu no 3, ou na soma do 3, né? 3, 12, 21, 30. Então, que ele é super comunicativo e eu não vejo essa comunicação nele. Aqui já a primeira dica, né? Então, primeiro, o que eu acabei de dizer, que a gente precisa considerar sempre a integridade do mapa, não um único número separadamente, mas para fazer isso aqui de forma coletiva, então eu vou iniciar por um dos números que compõem esses 5 números, tá? E a outra coisa é entender se a criança está vivendo a potência dela. Porque o que acontece? O mesmo exemplo aqui do 3. Se eu digo para que essa criança é extremamente comunicativa, alegre, sociável, e aí a mãe fala, nossa, mas eu vejo ele tão introspectivo, né? Eu vejo ele tão calado, com muita timidez. Primeiro a gente considera o número completo, mas eu posso dizer que existe sim uma habilidade aqui, então algo a ser desenvolvido, né? Então quem já traz o 3 no dia, o 3, o 12, o 21 ou 30, que traz essa habilidade, esse dom, esse talento da comunicação, se a criança não está expressando, seria legal colocá-la num curso de oratória, num curso de teatro, num curso de música, para soltar a voz, para soltar a criatividade, um curso de teatro para ficar menos inibida. Entende a importância de você saber qual é a habilidade do seu filho para que você direcione, porque pode ser que a criança já naturalmente esteja vivendo aquela potência. E se não está, você direciona para que tenha o acesso à informação que vai desenvolver um talento que já é nato. A criança já tem aquilo ali, só que às vezes
pela combinação dos outros números, não está tão aflorada. Fica claro isso que eu tô colocando aqui, meninas? Muito bom. Então, vamos falar das características pelo dia de nascimento de cada um dos números, tá? Então, se seu filho, sua filha, nasceu no dia 1, dia 10, porque 1 mais 0 soma 1, no dia 19, 1 mais 9 dá 10, que dá 1, o 28, 2 mais 8 dá 10, que dá 1. Então, vamos falar desses 4 números, certo? 1, 10, 19 e 28. Todos esses dias de nascimento têm a frequência do 1, porque quando a gente soma os algarismos, ele dá 1. Então, quem nasce no dia 1 tem a potência da liderança, do pioneirismo, de abrir os caminhos, né? Então, essa criança já vai ser uma criança que ela vai querer que as brincadeiras sejam da forma dela, ela quer escolher do que vai brincar, ela quer escolher já comer sozinha, ela já quer essa independência, se vestir sozinho o quanto antes, né? É uma criança que vai estar sempre à frente dos outros. Quando você vê esse filho, essa filha brincando em um grupo, vai ser a criança que está ali dominando, né? Que está como líder desse grupo, né? E é legal você incentivar essa potência da liderança, da independência. Então, tudo que é possível, claro que uma criança não deve escolher o que ela come, né? Os pais é que sabem, né? Se deixar a criança comer o que come, vai comer batata frita, salsicha, né? Então, isso é responsabilidade dos pais. Mas naquilo que é possível, dar abertura para que a criança escolha e exerça essa independência, isso é um incentivador para usar o 1 na potência positiva dele, tá? O lado negativo dessa criança com a frequência do 1 é que é uma criança mandona, muitas vezes quer impor as suas vontades, não gosta de receber ordem, por isso ela pode ter dificuldades em lidar com os pais. Então, quando o pai ou a mãe ou a professora ou qualquer pessoa que represente uma autoridade, a criança tem dificuldade porque ela não gosta de ser dirigida, ela não gosta de ser mandada. Já vem na personalidade dela. Então, como que essa pessoa, como que esse adulto vai lidar com essa criança de personalidade forte? Ela vai, primeiro, trazer a criança como a líder ali da situação, né? Então, se tá lá na escolinha, você pede para que essa criança distribua o material da brincadeira. Você pede para que essa criança sirva o lanchinho. Você coloca ela num papel de líder, né? Num papel que ela tá ali fazendo algo para os outros, né? Nesse lugar, ela potencializa a sua independência, a sua proatividade, o seu ir e fazer, e diminui a agressividade, né? Porque sempre é polarizado. Então, se a gente tem uma potência, a gente tem um lado negativo dessa mesma frequência, né? Então, se eu tenho o 1, eu tenho a proatividade e a independência, mas do lado negativo, eu quero que tudo seja feito do meu jeito, eu não gosto de receber ordem, eu não gosto de que ninguém me fale como fazer, o que fazer, eu gosto de mandar no outro, né? Então, aí tem que ter o cuidado para não incentivar que a criança, autorizar, entender que esse é o lado negativo dela, mas colocar um limite, né? Que a criança tenha a noção da ordem hierárquica, né? Que os pais vieram antes, que o professor veio antes, então tem uma ordem hierárquica que precisa ser obedecida, por mais que ele não goste de receber ordem, tá? Então, quando a criança entende que mesmo você não gostando, você vai precisar, neste caso, acolher e respeitar o seu professor, a sua mãe, o seu pai, né? A pessoa ali que está nesse lugar de ordem hierárquica superior. Então, é importante que essa pessoa, que está nessa ordem superior, ela saiba comunicar o que essa criança precisa fazer,
né? Quando o comando não vem pela ordem, ele vem no sentido de você vai fazer isso e ponto final, você tem que fazer isso, né? Agora, se você fala, olha, é hora do lanche, você vai me ajudar a distribuir os pratinhos, os coisas, agora é o momento que a gente vai fazer tal coisa, né? Por tal. Então, se você fala o porquê que a criança tem que fazer, né? Uma criança que tem essa personalidade forte, ela precisa dessa orientação. Muito bom. Agora vamos falar das crianças nascidas no dia 2, no dia 11, no dia 20, no dia 29. Todas elas vão somar um 2 no final, né? Então pegamos o algarismo, somamos e reduzimos a um único algarismo. Toda criança do dia 2, ela é uma criança mais doce, né? 2 é a energia feminina, então ela é uma criança mais sensível, mais tímida, mais introspectiva, mais... ela precisa da companhia do outro, então ela vai ser uma criança mais agarrada ao pai, mais agarrada à mãe, né? Ela precisa sempre de uma companhia para fazer as coisas, ela se sente mais segura quando ela tem uma pessoa ao lado dela, né? Então, a criança 1 fica muito bem sozinha, a criança 1 brinca bem sozinha, a criança 2, ela já precisa mais de companhia, de silêncio, de ambientes pacíficos, né? Uma criança 2, ela não lida bem com a agressividade ou com um ambiente ríspido, né? Então essa criança até adoece se ela tiver nessa frequência, né? Se são pais que são mais agressivos, que discutem entre si, aí essa criança tem uma tendência até a psicossomatizar, né, essa sensibilidade aguçada. Do lado negativo, a criança 2, ela vai ficar muito passiva, muito dependente, uma personalidade de baixa autoestima, né, porque ela é tão sensível ao ambiente, às pessoas, então sabe aquela personalidade que vai conforme o vento, né? Porque esse 2 faz com que ela absorva muito as informações do ambiente, né? O ambiente, ele forma a personalidade, né? Mas com uma personalidade 2, essa criança, ela absorve tudo e ela ainda não tem ferramentas para lidar e para separar, né, a dor do pai dela mesma, a tristeza que ela está observando em uma pessoa, da tristeza dela. Então é como se ela absorvesse tudo, ela tem uma empatia muito grande, ela sente o que o outro sente, né? Então as crianças 2 precisam ser mais preservadas, com esse cuidado do silêncio, do ambiente harmônico, da passividade. Claro que isso é benéfico para todas as crianças de todos os números, mas uma criança que tem o 2 forte no mapa, isso fica em evidência, tá? Nesse caso, como eu falei para vocês, a criança 1, se ela presenciar uma discussão, uma agressividade, ela não vai adoecer, né, por isso. Agora, a criança 2, ela adoece. Então, até por uma questão de saúde mesmo, né? Então, esse cuidado, ele precisa ser mais lapidado, né? De que você tenha mais sensibilidade também para lidar com uma pessoa mais sensível, né? Porque eu já ouvi isso, né? De falar, é muito mimimi, né? Quem nasce nesses dias, 2, 11, 20, 29, não é mimimi, a pessoa é sensível mesmo, né? Então, é esse lugar dos pais, dos adultos entenderem e saber como lidar com essa personalidade 2. Mas é uma personalidade que, se você dá o primeiro passo, você dá o impulso, ela dá sequência, né? Então, você sugere uma brincadeira, ela se adapta com facilidade, né? Ela tem flexibilidade, né? Ela, para ter o ambiente pacífico ali, para ter a companhia do outro, ela se adapta às situações, tá? Claro que é importante aprender a colocar limites, a
para que o peso dessa harmonia não seja a sua própria verdade, né? Então a criança precisa aprender a dizer não, a colocar limites, né? E aqui os pais podem super incentivar isso. Então, para que uma criança que tenha essa sensibilidade aguçada, que ela realmente aprenda a reconhecer as suas vontades e dizer sim ou não com a mesma naturalidade, né? Que não precisa, para agradar todo mundo, dizer sim para todos, certo? Muito bom. Vamos agora para a frequência do 3. As crianças que nasceram no dia 3, no dia 12, no dia 21, no dia 30, elas trazem a energia da alegria, da comunicação, da criatividade, do magnetismo. Então são crianças muito alegres, são crianças magnéticas, que todo mundo quer perto, que todo mundo adora. O 3 traz uma leveza, né? Uma alegria que só de estar perto é gostoso de ter aquela criança por perto. Do lado negativo do 3, essa criança pode ficar superficial ou fazer muito drama, aquela criança que se joga no chão, que vai para um lado de ficar muito pelas aparências, já desde criança só querendo escolher coisa de marca. Então o cuidado que os pais precisam ter é de não incentivar uma ostentação ou uma arrogância, né? Que a pessoa trate diferente as pessoas pelos níveis sociais, né? Então esse é o lado não legal. E o lado positivo é o ensinar a transbordar essa alegria que já é nata dessa criança 3, né? E incentivar todas as formas de expressão. Então seja um curso de música, de oratória, de teatro, de tudo que vai fazer essa arte aflorar, né? Esse lado artístico, o lado comunicador, o lado da alegria florescer, né? Geralmente criança que tem 3 é criança que canta, que dança, né? Criança que mostra realmente uma espontaneidade, e quanto mais ela for incentivada positivamente, é muito valioso, né? Desenvolver esse dom. Crianças do 4. Então, se nasceu no dia 4, no dia 13, no dia 22 ou no dia 31, essa criança, ela precisa de organização, de disciplina, de ordem. Ela já traz dentro dela esse dom, né, de ser organizada. Sabe aquela criança que já organiza os brinquedos, o sapato? Ela precisa de uma organização externa para também se sentir estruturada internamente, né? As crianças que têm 4, elas são muito favorecidas por uma rotina. Então, quanto mais você puder cumprir o horário certo de dormir, de acordar, de dar o café da manhã, as refeições, então ter ali essa sequência, essa constância faz com que o 4 se sinta seguro, né? Então essa criança 4, ela vai sentir em uma rotina mais sólida, ela vai se sentir muito mais enraizada, com os pés no chão, muito mais segura realmente, tá? O lado negativo de uma criança 4, ela ser muito inflexível, ela vê as coisas só por uma perspectiva e não se abre para ver outras formas, sabe? Então, cisma com alimento e não quer experimentar outro de jeito nenhum. Pensa algo sobre alguma coisa e não muda de alguma forma, ou faz alguma coisa específica e não consegue fazer de outro jeito, ou abrir para o novo, né? Então, o 4, quando ele está no negativo, ele entra nesse lugar de uma rigidez, de uma inflexibilidade, tá? E aqui os pais têm que logo cedo ensinar que esse 4, que é a representação do quadrado, ele pode virar uma cruz.
Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, né? Então, quanto mais os pais perceberem que essa criança ela está indo para ser radical em alguma forma de pensamento ou de ação, trazer para o caminho do meio, trazer que não precisa ser tudo tanto ao céu, nem tanto à terra, que pode existir um ponto de equilíbrio ali. E essa é a chave do 4, né? A criança, quanto antes encontrar o seu ponto de equilíbrio, mais ela consegue viver de uma forma mais leve, né? Crianças que têm a frequência do 5 no dia de nascimento. Então, o dia 5, o dia 14, o dia 23, traz aqui uma comunicação, mas uma alegria, uma mente rápida, uma extroversão, gosta de estar em movimento, né? O 5, a principal característica é liberdade e movimento. Então, é aquela criança agitada, aquela criança que vai gostar de fazer muitas coisas, de estar sempre em movimento, né? Aquela criança que não gosta de ficar quietinha, sentada, né? Então, para você incentivar esse 5, nossa, as crianças conseguem aprender a falar, a escrever, tudo muito rápido, porque o 5 traz uma mente muito rápida, né? E esse 5, se incentivado a buscar o conhecimento, são crianças que vão aprender muitas coisas. Então, pode aprender vários idiomas, pode aprender várias tarefas, porque aprende tudo com facilidade, já coloca em prática. Fazer atividade física, quanto antes você coloca uma criança que tem o dia de nascimento 5 para se movimentar, para fazer atividade física, para fazer esporte, é maravilhoso, tá? Do lado negativo da frequência, é uma tendência do começa e não termina, né? Então, você coloca a criança no balé, ela faz 6 meses, não quer mais. Coloca para jogar tênis, começa, não quer mais. Vai fazer karatê, começa, não quer mais. Aqui você tem que incentivar a ter começo, meio e fim, tudo que essa criança for fazer, né? Então, ok, você escolheu agora fazer tênis, você vai fazer tênis por X tempo, por 3 anos. Você vai fazer, sei lá, balé, vai fazer por X tempo, porque senão é como se não aprendesse nada de verdade, fica tudo no superficial, né? E isso vai causando uma frustração para o 5, ele vai minando a autoconfiança do 5, vai deixando essa criança cada vez mais ansiosa, né, de fazer muitas coisas, muito tempo. Tecnologia. A criança 5, ela vai dominar a tecnologia rapidamente. Mas o cuidado é que se você deixar ela muito tempo, a mente já é acelerada e aí essa criança tem dificuldade em desligar depois, né? Então tem que ter ali o tempo que ela pode ter acesso à tecnologia, o tempo que ela vai fazer atividade física, o tempo que ela vai brincar, o tempo que ela vai fazer cada uma das coisas, né? O 5 não gosta de rotina. Então, o 5, ele precisa ter o tempo livre também. Então, mães de filhos 5, não preenche o dia do seu filho com 1000 atividades, né? Deixa ali um espaço para que essa criança possa fazer o que ela quiser fazer no momento que ela quiser, né? Nesse tempo que está livre. Mas quando começa uma atividade, incentive um prazo mínimo, né? Então, se você concordar que ela faça essa nova atividade, ok, te incentivo, mas você vai fazer até X tempo, tá? Porque aí eu vejo, gente, isso é muito verdade. Até adultos que não se desenvolveram o 5 positivamente, eles até hoje começam uma coisa e desencana muito rápido, se apaixona e desapaixona, né? Quer fazer algo e perde o interesse com a mesma facilidade que se entusiasmou, né? Então, isso vai falando para a pessoa como se ela, mas eu não sou capaz. E não é verdade, o 5 é extremamente capaz, o 5 pode fazer muitas coisas e muito bem feitas. O que ele precisa terminar. Às vezes a ansiedade por ser mais acelerado, o 5 acaba querendo trocar
já aprender tudo de uma vez ou fazer um pouco só de cada coisa, tá? Mas você vai ver que quem tem 5, já desde criança tem uma facilidade, né, de aprendizado. E aqui acho que vale a pena até eu abrir um parênteses, porque às vezes as crianças que têm uma mente muito rápida, elas são diagnosticadas com TDAH e, na verdade, é só uma mente muito inteligente. Aquela pessoa, ela tem muita facilidade de aprendizado muito rápido e aí, numa escola convencional, ela não tem interesse por aquela forma como é ensinada, né? A criança é obrigada. Pensa que uma criança que tem 5, que ela gosta de movimento, que ela precisa de atividade, ela é obrigada a ficar sentada numa carteira por 7 horas, por 4 horas, sei lá quantas horas, né? Hoje as escolas, eu sei que às vezes tem escola que fica 8 horas até, mas aí você tem atividade física, tem outras coisas lá, mas geralmente fica 4 horinhas e você fica sentado lá. Para essa criança, gente, é uma tortura. E a mente dela, ela já tá lá, a professora tá falando o A, ela já tá no Z, né? E aí ela quer falar, às vezes ela atropela as próprias palavras pela rapidez de pensamento e não porque ela é burra, não porque ela tem dificuldade de aprendizado por falta de inteligência, é o contrário, ela tem uma inteligência, uma rapidez que ela precisa ser ensinada num outro formato, não cabe o formato tradicional, né? Por isso que você entender a personalidade de um filho te ajuda inclusive, né, no tipo de escola que você vai colocá-lo, porque uma criança que é mais 4, que é mais conservadora, mais tradicional, aquele formatinho de 20 anos atrás funciona. Agora, para uma criança 5, que é totalmente já tecnológica, que ela flui, né, a mente dela nessa rapidez da atualidade, ela não vai se encaixar naquela metodologia, né? E às vezes você forçar essa criança chega a ser maldade, né? Porque é como se você não estivesse compreendendo a rapidez de pensamento, de fala, né, dessa personalidade, né? Crianças que têm a frequência do 6 no dia de nascimento. Então, o dia 6, dia 15, dia 24, traz a frequência de uma doçura, de uma beleza, de um senso estético apurado. Aquela criança, se é uma menina, é uma lady, né? Ela já é uma princesinha, ela é muito delicada, ela tá sempre bonita, ela vai dar muito valor para a apresentação dela, para o senso estético, ela é doce, ela faz com que as pessoas se sintam amadas, né? Do lado negativo, essa criança 6, ela pode ir para um lugar que, para se sentir amada, para se sentir aprovada, ela faz qualquer negócio, né? Ela fala sim para todas as situações e às vezes se coloca em situações delicadas. Então, esse 6, assim como o 2, ele precisa aprender a colocar limites, aprender a falar não, aprender a se cercar de amor, de afeto, se sentir amada, desejada, querida, sem que deixe algum valor seu ser invadido, tá? Então, os pais de uma criança 6 precisam ensinar essas crianças a colocar limites, a dizer não, a saber até aonde o outro pode ir, tá? E isso é ensinado realmente. Quanto antes, melhor. Crianças que têm a frequência do 7, então que nasceram no dia 7, no dia 16 ou no dia 25, elas têm uma frequência, primeiro, de uma mente analítica, uma mente questionadora. Aquela criança que vai falar porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Ela quer saber todos os porquês. Não adianta você falar, você vai fazer isso. Não, por quê? Não, por quê? É curiosa, né? Então, ela tem uma necessidade da espiritualidade. Então, quanto antes você ensinar essa criança a rezar, a fazer a sua oração, a ficar quietinha, a meditar, a estar perto da natureza, mais benéfico vai ser o uso da inteligência do 7, tá? Do lado negativo,
a criança 7, ela tende a se isolar, ela tende a emburrar e a se isolar no sentido de se afastar realmente, né? Como se ela fosse para um mundo interno, ela se fechasse numa conchinha que você não tem acesso, né? Ela não comunica aquilo que ela está sentindo, ela se fecha, tá? Então aí os pais têm que entender e dar aquele espaço, aquele momento de silêncio e depois dialogar e explicar os porquês, né? Esse 7 ele vai se sentir muito mais seguro quando entender o porquê do porquê, tá bom? A frequência do 8, então uma criança que nasce no dia 8, no dia 17 ou no dia 26, ela já traz uma personalidade com uma autoridade, com uma força, com uma liderança, com coragem, né? Então é uma criança que você também, como vai ver em posição de liderança, vai ter ali já muito decidido o que ela quer, como ela quer, né? Então ela, de novo, aonde é possível você dar espaço para que essa criança faça escolhas, dê esse espaço. Aonde for possível você deixar ela ter ali o domínio em determinadas situações, positivamente, isso é um incentivador desse dom e talento que já é nato. Agora, negativamente, vai ser uma criança agressiva, vai ser uma criança que bate, que briga, que arranha, né? Que pode ir para o lado violento realmente, né? Então, o lado negativo do 8 é a agressão, né? E aqui os pais têm que colocar o limite também, né? Onde essa criança não vai deixar essa criança bater, não vai deixar essa criança nem agredir aos pais, nem agredir a qualquer outra pessoa, nem mesmo outra criança. Ela precisa saber aonde acaba o direito dela e aonde começa o do outro, né? E que essa invasão ali ela é muito perigosa, inclusive, né? E as consequências que isso pode trazer para ela. Então, a forma de você educar essa criança que tem essa personalidade forte, que tem uma agressividade, primeiro é direcionar para os esportes competitivos, tá? Porque aí o lugar certo de colocar essa energia agressiva, competitiva, é num esporte que ela vai poder extravasar ali realmente, né? Então, quanto mais essa criança colocar essa energia no lugar certo, melhor, mais tranquila ela vai estar para as tomadas, né, para lidar com o dia a dia dela. E a outra questão, a questão do limite e da explicação das consequências, tá? Então, como 8 e 1 não gostam de receber ordem, então não adianta você falar, você vai tomar banho agora e ponto, né? Então, você vai dizer o porquê. Agora é a hora, e qual é a necessidade, qual é a consequência de não fazer aquilo, né? O mesmo para escovar o dente. Isso é um exemplo que eu acho que vale a pena até eu dar. Então, por exemplo, quando uma criança que tem lá o dia 3, se você falar para ela, o 3 ele aprende através de imagens mentais, né? Então, como o 3 é muito criativo, então se você explicar que o dentinho vai entrar um bichinho e vai corroer aquele dente, né? Vai fazer um machucado naquele dente, mostrar a imagem ali na internet de como funciona, aquela criança vai aprender e pronto. Ela vai internalizar aquela imagem e você nunca mais vai ficar brigando com ela porque ela precisa escovar os dentes. Com a criança 8, a mesma coisa, só que ela já não precisa da imagem. Ela vai entender a sequência dos atos, né? Então, olha assim, se você não escova o seu dente, você abre espaço para que a cárie coma o seu dente e você vai ficar sem dente. Você quer ser uma criança sem dente? Pronto, gente, vai escovar os dentes sempre. Ainda você pode falar, olha os dentes bonitos de tal pessoa. Você não quer ter uns dentes tão bonitos assim? Então, vamos cuidar desses dentes.
Então, lembrar que o 8, se você colocar num lance de competição, no sentido positivo, ó, vamos ter o melhor dente que a gente pode, vamos fazer com que esse seja o seu melhor sorriso, né? A criança, ela é estimulada a escovar o dente e não a ordem na agressividade. A ordem na agressividade para uma criança, primeiro que não é bom para ninguém, né? Mas aí quem tem a personalidade, você vai criar um atrito ali na sua casa totalmente desnecessário, né? Se você souber o como lidar, fica muito mais fácil de organizar com todas as personalidades e sabendo que cada uma tem a sua personalidade. E para a gente fechar agora, então, vamos falar da frequência do 9. Então, crianças nascidas no dia 9, no dia 18, no dia 27, são crianças que vêm com uma sensibilidade também, porque o 9 é um número espiritual, mas um lugar de liderança, de criatividade. Lembra que o 9 é a combinação de todos os números, né? O 9 é a sabedoria. Então, uma criança muito sábia já. Uma criança que compreende as coisas com muita facilidade. Vocês já devem ter conhecido, né? Que fala, nossa, meu filho parece um adulto, ou lida bem com pessoas mais velhas, fica bem ao lado de adultos, né? Então o 9, ele tem uma sabedoria, tem uma sensibilidade para esse lado assim de compreensão de funcionamento. O 9 lida bem com todos os tipos de pessoa. 9 não tem preconceitos, né? O 9, quando ele tá no seu lado positivo, ele une pessoas de diversas formas, né? De diversas formas de funcionamento, né? E cria um ambiente harmônico, né? Então o 9 tem esse lugar de uma liderança com ideais humanitários, com a vontade de ser contribuição. Então uma criança que tem a vontade de servir, de fazer a diferença, né? Tem uma bondade, uma generosidade muito verdadeira, né? E do lado negativo, o 9, ele tem... a criança 9, ela precisa aprender quais as causas que ela vai escolher. Não é para ela ficar fazendo tudo por todo mundo, né? Ela precisa ter um limite ali do quanto ela se doa e o quanto ela recebe. Então, aprender a ter relacionamentos onde existe um equilíbrio do dar e receber. Isso é ensinado realmente, tá? Se você tem um filho com 9 do dia de nascimento e que tem essa tendência, né, a doar tudo para todo mundo, tem um lado bonito disso, mas tem um lado que precisa também estar aberto a receber, né? Então, ensinar o quanto antes a encontrar esse equilíbrio para essa criança não se tornar uma criança melancólica, que fala, nossa, mas eu fiz tanto e agora eu não recebo, né? Então, ela estar aberta e dar espaço para o que o outro faça por ela também, né? Porque essa criança vai lá e faz tudo para todo mundo, ela não dá nem espaço para que alguém faça por ela, né? Inclusive, depois você ouve o relato quando essa criança cresce de que, nossa, eu fui a mãe do meu pai, eu fui a mãe da minha mãe, né? Tem uma inversão de papéis aqui por esse excesso de generosidade, né? Isso não é interessante, né? Não existe um equilíbrio aqui. Então existe uma ordem, né? Os pais ficam no lugar dos pais, os filhos ficam no lugar dos filhos. As crianças precisam entender, né, essa ordem hierárquica que elas vieram depois. Tem um exercício que eu adoro fazer quando eu atendo criança, que é lembrá-la que ela era bem pequenininha dentro do útero da mãe, a combinação, né, do pai e da mãe, e que ela vai se desenvolvendo, e aí vai gerando todos os órgãos, né, as células vão se multiplicando, até o momento que ela recebe o sopro da vida, né, e que ela tá nesse mundo, e que os pais dela já eram adultos quando geraram. Então ela lembrar que perante os pais ela é pequena, né? Então
Isso traz uma segurança para essa criança também. E quando os pais se colocam no papel de pais, né, com essa autoridade, sem agressividade, entendendo a personalidade do seu filho e como comunicar, né, então isso é muito estimulador das potências desta criança, né, e esse é o objetivo da numerologia. Esse é o objetivo de você conhecer o mapa numerológico, saber interpretar um mapa, que você identifique as potências e traga a pessoa para que ela ocupe o espaço que ela veio ocupar aqui. Certo, gente? Gratidão pelos ensinamentos, amei a Kelzinha colocando. Gratidão você pela presença, sempre por aqui. O Universo Ayurveda, excelente, 1000 anotações por aqui, muito construtivo. Agradeço, venha sempre, toda segunda e quarta, às 20h30, eu faço lives aqui com o tema da numerologia pitagórica, tá bom? Então, trazendo para vocês o conhecimento dessa ciência milenar que está a serviço do desenvolvimento humano. Boa noite a todos, a gente se vê na próxima quarta. Um beijo grande, até!